Oi galera, desde o início da pandemia e principalmente agora com o aumento no número de casos ao redor do mundo, o uso de máscaras tem sido cada vez mais frequente para diminuir a transmissão do vírus. E agora que mais pessoas estão usando máscara, alguns cientistas estão curiosos em saber como o uso dela interfere na interação visual da população. Mas será que nós somos bons em reconhecer rostos com máscara? Aliás, como normalmente funciona esse reconhecimento? E como as máscaras interferem nele? Bem tranquilo, que hoje vamos ver como o uso de máscaras afeta a nossa capacidade de reconhecer pessoas. Cheguem mais! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos ver um estudo bastante interessante sobre como o nosso cérebro faz o reconhecimento do rosto de outras pessoas e como as máscaras interferem nesse processo. Se vocês acham que são bons em reconhecer pessoas de máscara, ou nem tanto assim que nem eu, já se inscrevam no canal e deixem o like aqui no vídeo. Também nos sigam em todas as redes e compartilhem o link para que mais pessoas se interessem por ciência. Valeu, pessoal! Logo no início da pandemia, vimos em um outro vídeo que as máscaras são importantes e efetivas para impedir a transmissão de alguns vírus respiratórios. E com cada vez mais gente usando elas, é legal saber como elas afetam a interação visual entre as pessoas. Antes de falar sobre o estudo, vamos entender um pouco sobre como o processo de reconhecimento facial funciona normalmente. Mesmo que a gente não perceba no dia a dia, o rosto de uma pessoa já nos dá diversas informações básicas, como idade, etnia e até emoções. A nossa percepção da face é feita em grande parte por um reconhecimento geral do rosto, mais do que por uma parte específica dele. E nesse processo existem 3 etapas. A primeira é o reconhecimento de características simples, como a presença de olhos, nariz e boca. A segunda etapa é interpretar esses elementos de uma maneira que eles façam sentido, como colocar um olho ao lado do outro ou o nariz abaixo da boca, por exemplo. E a terceira etapa é interpretar a imagem que foi formada, como por exemplo, identificar se uma pessoa está feliz ou não. Para se ter uma ideia, a quebra desse processo de reconhecimento facial já é bastante notável quando as imagens são simplesmente viradas de cabeça para baixo, o que caracteriza um fenômeno bem definido chamado de efeito de inversão facial. Uma coisa interessante desse efeito é que ele não é notável para outras partes do corpo, e o reconhecimento depende principalmente da região da boca. Através desse tipo de pesquisa, já sabemos que a ausência de alguns desses elementos faciais prejudica diretamente a nossa percepção do rosto. Então, teoricamente, o uso de máscaras teria um efeito parecido, uma vez que pelo menos metade desses elementos não são visíveis. E justamente os da parte de baixo do rosto, que são os mais importantes para o processo. Considerando isso, o estudo que vamos ver nesse vídeo busca entender e quantificar a dificuldade de reconhecer pessoas que estão usando máscara. E para isso, um grupo de pesquisadores do Canadá e de Israel fizeram um estudo dividido em 2 experimentos. O primeiro envolveu 293 participantes adultos, sendo que 151 deles eram mulheres. Essa distinção é importante porque as mulheres são naturalmente melhores em reconhecer faces. Todos esses participantes fizeram um teste online com 2 etapas. A primeira é chamada de estudo, onde os participantes observam 3 imagens sequenciais de um rosto masculino em diferentes ângulos, sendo 2 segundos por imagem. A segunda etapa, que é chamada de teste, possui 3 estágios, sendo um mais difícil que o anterior. No primeiro, as pessoas têm que simplesmente selecionar o rosto que foi visto na etapa de estudo. No segundo, outros ângulos e iluminações são utilizados para aumentar a dificuldade. E no terceiro estágio, que é o mais difícil, as imagens são parcialmente borradas para dificultar ainda mais o reconhecimento. Seguindo esse mesmo método, metade dos participantes foi incluído no grupo para identificar faces sem máscara, enquanto a outra metade ficou no grupo para identificar as mesmas pessoas, só que com máscara. Para eliminar a influência do tipo da máscara, a mesma imagem de uma foi adicionada digitalmente em todas as faces utilizadas. Além disso, cada grupo fez esse teste 2 vezes, sendo uma com a imagem normal e a outra com as imagens de cabeça para baixo, para ter a referência de um fator que comprovadamente prejudica o reconhecimento facial. Quando analisamos os resultados, vemos algumas coisas interessantes. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que realmente o uso de máscara diminui a precisão de reconhecimento facial em aproximadamente 15%. Ou seja, nós deixaríamos de reconhecer 15 a cada 100 amigos que estivessem usando máscara na rua. Os outros resultados foram confirmações de eventos já esperados, como a dificuldade de identificar faces de cabeça para baixo, já que tanto nas fotos com máscara quanto sem máscara, o nível de acerto foi menor. Essa linha pontilhada mostra a probabilidade de acerto caso os participantes tivessem feito reconhecimentos aleatórios. Em todos os casos, os níveis de acerto no teste foram maiores, mostrando que os participantes, de alguma forma, encontravam um jeito de fazer o reconhecimento, provavelmente fugindo do processo normalmente usado pelo nosso cérebro. E a outra confirmação foi que as mulheres tiveram um nível de reconhecimento maior que os homens em todas as condições, tanto com quanto sem máscara, ou nas imagens normais ou de cabeça para baixo.
Realmente é bem interessante essa diferença. O segundo experimento do estudo é um pouco mais simples. Ele foi feito da mesma forma que o anterior, só que agora, um grupo com 102 novos participantes teve as fotos com máscara apenas na etapa de estudo e a etapa de teste sem máscara, enquanto o outro grupo, com 101, teve o contrário, ou seja, a etapa de estudo sem máscara e a etapa de teste com. O objetivo aqui é ver se o uso das fotos com máscara em diferentes etapas do procedimento pode interferir no nível de reconhecimento facial. E como podemos ver, nesses outros dois grupos, o nível de acerto foi praticamente o mesmo entre eles, e quase igual ao grupo do experimento anterior que teve as imagens com máscara nas duas etapas. Com esses resultados, foi possível concluir que as máscaras afetam o reconhecimento das pessoas de qualquer maneira, sejam elas totalmente desconhecidas ou então com o rosto que já conhecemos. Ainda não se sabe qual é o efeito desse reconhecimento reduzido na sociedade ou nas relações entre as pessoas, mas é certo que a nossa percepção é bastante diferente com o uso de máscaras. E a ciência está de olho para estudar tudo o que está acontecendo. E vocês? Deixem aí nos comentários se vocês são bons em reconhecer pessoas com máscara ou se acham que esse teste seria fácil de fazer. Eu, por exemplo, já saio na desvantagem por ser do sexo masculino, mas fiquei curioso para saber como eu me sairia. Pessoal, as máscaras se tornaram uma importante ferramenta para diminuir a transmissão de doenças respiratórias e têm tido um papel importantíssimo para tentar amenizar os problemas causados pela pandemia. E quanto mais pessoas utilizarem máscaras, maiores são as chances de não reconhecermos nossos amigos na rua. Imaginem só! Se vocês acharam esse estudo interessante, já deixem o like aqui no vídeo, nos sigam e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Espalhe esse vídeo para que mais pessoas não deixem de reconhecer os amigos com máscara na rua. Fico agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.